sei que o Espírito Santo de Deus ainda está aqui. E ele vai permanecer aqui, amém, queridos? E ele vai permanecer porque tem pessoas que anseiam pela presença dele. Amém? Que buscam a presença dele. Efésios capítulo de número 4, verso de número 1, vai dizer assim: abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia, se você não trouxe. Se o seu celular descarregou por causa das redes sociais, nós vamos te emprestar uma aqui rapidinho. Depois você devolve. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, tem um que está falando o prisioneiro do Senhor, mas que andeis como é digno da vossa vocação em que fostes chamado, que andeis como é digno da vossa vocação. Ou seja, nós temos um perfil de caminhada, sim ou não, gente? Se nós fomos chamados para um perfil, nós precisamos buscar em Deus que perfil é esse? Que estilo de vida é esse que Deus quer? Porque não é só estar aqui dentro, não é só frequentar culto, irmãos. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Frequentar cultos não vai mudar nada na minha vida se eu não buscar viver uma mudança de estilo de vida. Amém? Então, frequentar culto fala mais de uma vida de religiosidade do que mesmo de uma entrega diante do altar do Senhor. Ah, pastor, mas a Bíblia diz assim, ó: e não vos deixei de congregar como foi, né? Como é o costume de muitos. Não, mas ele está falando de congregar cheio do Espírito Santo. De congregar para entregar e não para vir receber. Receber você recebe lá na tua casa. Amém? Sabe onde é que nós recebemos a presença de Deus? Nós somos cheios da presença de Deus no nosso secreto com Deus. Ele não fala assim, ó, presta atenção. Vai para o culto, porque o Senhor lá, ele quer falar com você. Não, ele nunca falou que o culto Deus quer falar com você. Mas no secreto ele fala assim, ó, porque no seu secreto você vai falar com o Pai. E o Pai que está em secreto. Você está comigo, sim ou não? Então aqui, presta atenção. Aqui Deus vai dar uma direção para o corpo, para a igreja. Mas no seu secreto, Deus vai te entregar algo específico. Está comigo? Então, presta atenção. No secreto, Deus te dá algo específico no seu particular, para você como pessoa, para você como indivíduo, para você como um pai, para você como uma mãe, para você como um filho. Está comigo? Então, ele vai entregar algo no todo para você. Aqui ele vai entregar uma palavra, mas ela é dividida, fragmentada entre os membros desse corpo. Entendeu? Então aqui nós recebemos uma palavra direcionada para o corpo. Lá no secreto nós recebemos uma palavra direcionada para a gente. Porque naquele momento lá eu sou o corpo de Cristo. Aqui agora eu sou o membro no corpo de Cristo. Então qual é o maior prazer de Deus? É falar com o membro ou falar com o corpo? Com o corpo. Então por isso que o mais importante, irmão, é o nosso secreto com Deus, é o nosso devocional com Deus, é a nossa vida diária com Deus, não é nossa vida momentânea com Deus, não é ter um horário com Deus, irmãos. Primeiro que Deus não é um psicólogo em si, Deus não é um advogado em si, Deus não é um médico em si, ele pode agir em todas as esferas, porque em todas essas esferas aí tem um horário. Está agendado, tem uma secretária lá para poder agendar o horário certinho para você ser atendido. Deus não. Deus, ele é um Deus e um Pai que ele está disponível o dia todo. A hora que você quiser falar com Deus, ele não vai estar ocupado. Ele está disponível. Ele está nos ouvindo. Agora o problema é que nós não queremos muito ouvi-lo, né? E aí é que muda tudo. Amém ou não amém? Então, o mais interessante, querido, é a gente buscar em Deus esse estilo de vida que Ele quer que nós venhamos caminhar. Por qual motivo? Por causa daquilo que nós fomos chamados como igreja.
Amém? Glória a Deus. Então, presta atenção, o que eu vou falar aqui. Deus nos tirou das trevas, irmãos. Deus nos tirou de lá de onde nós estávamos. Não foi simplesmente para nos dar a salvação. Quando eu falo simplesmente, não estou desmerecendo ou diminuindo o poder da salvação. Mas é porque a salvação é a porta de entrada para nós alcançarmos tudo o que o reino tem para nos oferecer. O reino tem para nos oferecer. Então, fala comigo, a salvação não é a linha de chegada. É o ponto de partida. Amém? Então tem muita coisa para se experimentar, querido. Por que nós não experimentamos? Porque nós vivemos uma vida de culto. Está dentro da igreja. Mas pelo menos o pastor viu que eu fui lá. Você viu, né, pastor, que eu tive no culto passado? Vi, irmão. Mas mais importante do que te ver aqui no culto, é o Espírito Santo de Deus te ver no secreto. Vai mudar tudo. Olha que louvor, né? Que você percebe assim a presença de Deus. Por quê? Porque tem gente que está no secreto com Ele. Tem gente que está também investindo tempo lá no secreto. Então o culto ele vai ter um poder muito grande quando nós tivermos essa vida no secreto com o Senhor. Amém? Tem gente que deixa para ler Bíblia aqui no culto. Tem gente que deixa para orar aqui no culto. Tem gente que deixa para cantar uma canção para o Senhor aqui no culto. Então, se não tiver mais culto, a pessoa morre. Não, a gente precisa trazer para cá aquilo que a gente gera lá na nossa casa. Amém? Você está comigo? Vou tomar um chazinho. Me ajuda com o horário, pelo amor de Deus. Aí versículo 2 fala assim, ó. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar, daqui para frente, na verdade, o intuito da ministração do domingo passado era desse versículo aqui para frente. Mas o Espírito Santo de Deus não deixou, irmão. Aí nós somos obedientes. Né? E se ele quiser que a gente volte de novo para o versículo 1 e versículo 2, a gente vai ficar. Foi muito bom estar sendo ministrado por esse versículo aqui. Pastor, se eu tenho uma reunião no final, e se o Espírito Santo de Deus pegar todo mundo, que eu também tinha domingo passado, mas não deu para fazer, estava todo mundo aqui chapado na presença, eu falei, amém, que a presença de Deus fica. Senhor, que eu vou falar, eu falo depois. Todo mundo aqui, né, igual Ana, todo mundo chapado na presença do Senhor. Aí ele fala assim, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é que nos mantém juntos? A paz. É ou não é? O que nos mantém juntos é o vínculo da paz. Nunca vi ninguém que gostar de outra pessoa estar junto dela. Tiver uma queixa com outra pessoa, ficar junto dela, morar no mesmo lugar. É ou não é? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou mudar daqui por causa de fulano de tal, que eu não suporto mais essa pessoa. Mas eu nunca vi ela morar no mesmo ambiente. E é por isso que muitos casamentos se diluem, porque a paz desse relacionamento foi roubada. Então, eu prefiro a paz. Então, quando a gente vai gerar qualquer tipo de discussão lá em casa, aí eu já busco a paz. Onde é que está a paz aqui? Paz. Paz. Onde é que tu está? Na hora, porque eu prefiro um ambiente de paz. Busque esse ambiente de paz, irmãos. Porque você vai ver que você vai deixar de discutir, você vai deixar de, de questionar algumas questões. Por quê? Porque você prefere a paz. Ah, você quer a razão? Toma a razão, eu prefiro a paz. Amém? Olha só o que ele diz. Versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito. Esse Espírito está com uma letra E maiúsculo. Está falando do Espírito Santo. Como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação.
Tem gente, irmão, que ele tem 30 anos na igreja, de verdade, ele acha que ele chegou no ápice da sua espiritualidade. Mas ele só assiste o culto. Só assiste o culto. Pastor, mas é porque eu não quero fazer nada. Tem algum membro no seu corpo que é desnecessário? O que você me diz, irmãos? Tem algum membro no seu corpo que está aí por estar? Só para complementar, que ele não tinha mais nada para colocar e colocou um dedo. Tá bom, colocar esse dedinho aqui que não vai ficar feio, mas ele não tem utilidade nenhuma. Então todos os nossos membros do nosso corpo, eles são úteis para um funcionamento, para o bom funcionamento do corpo. Você está comigo? Então, às vezes você olha para você e diz, mas eu não sei fazer nada, mas eu não dou conta de nada, mas eu estou não sei o quê. São essas pessoas que Deus quer usar, irmãos. Porque a partir do momento que a sua habilidade for contribuir, corroborar para Deus, aí você já está querendo falar assim, Deus, eu tenho essa habilidade, eu sei que o Senhor é incapaz de fazer isso aqui, eu já estou trazendo essa habilidade para o Senhor, porque nós já vamos avançar mais um pouco. E às vezes nessa habilidade está a soberba, nessa habilidade está o orgulho, nessa habilidade, sabe, irmão, está a indisciplina, está a rebeldia, porque você acha que é capaz de tudo, ou no que você é muito bom no que você faz. E é por isso que Deus às vezes não conta comigo, não conta com você. Porque Deus não quer quem sabe. Deus não vai contar com os poderosos, irmãos. A palavra do Senhor diz assim, ó, que Deus, Ele não procura os capacitados, mas Ele capacita quem Ele escolheu. Então, irmão, qual é a dificuldade agora? É me capacitar para Deus me usar ou me colocar na condição de ser usado por Deus? Se Ele me chamou, Ele vai me capacitar. Se Ele tem algo, se não, com certeza tem. Você é um membro do corpo e como eu acabei de falar, nenhum membro do corpo é inútil para o corpo. Você quer ver o quanto que esse dedinho ele é importante para você? Perca ele. Você vai ver. Você passa o dia todinho sem lembrar dele. É ou não é? Vou falar isso aqui não. O dedinho do pé. Às vezes você passa o dia todinho, nem olha para ele, nem lava ele direito. Às vezes você não passa nem a bucha do coitadinho que você vai tomar banho. Mas o dia que você perder esse dedinho mindinho do pé, você vai ver o quão importante ele é para o corpo. Então, irmãos, assim também é a nossa vida para Deus. Você é importante. Você tem uma funcionalidade no corpo. Amém? Está comigo? Às vezes você olha assim, é por causa da vida que você está passando, das lutas, dos problemas, mas Deus vai usar uma pessoa como eu. Deus vai usar uma pessoa tão rude como eu. Deus vai usar uma pessoa tão ignorante como eu. Ei, você é um membro do corpo de Cristo. Você é útil para esse corpo. Amém? A gente precisa ter esse entendimento. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ele está falando de uma unidade do corpo, sim ou não? Uma só fé. Porque, irmãos, vou falar isso aqui. Coloca a mão nas minhas palavras. Por que a igreja hoje ela está tão assim, fragilizada na fé? Por que a gente não vê tantos sinais mais no meio da igreja? Por quê? Por causa dessa divisão da fé. Uns acreditam em umas coisas, outros acreditam em outras. Outros já excluíram outras coisas que Deus mesmo instituiu como base para a caminhada da igreja, porque não acredita que deve ser assim. E a gente vai desconfigurando a igreja. Imagina o teu corpo aí sem uma orelha, né? Sem uma perna, sem os cabelos. Como é que está esse corpo? Não é verdade? Sem o nariz. Vai olhando esse corpo como é que fica. Tem como esse corpo ser útil? Não.
Ele vai agir até uma certa parte, mas daqui a pouco ele vai precisar de ajuda. Ei, e o único auxílio que nós precisamos é do Espírito Santo de Deus. Porque senão o corpo de Cristo vai ter que andar de muleta. Vai ter que andar com balão de oxigênio. É ou não é? E o único auxílio que nós precisamos é o Senhor. Amém? Então há uma só fé, um só corpo, um só batismo. Nós precisamos acreditar na mesma coisa, irmão. Nós precisamos caminhar na mesma direção. Se você for pegar a analogia do corpo, você não vê o corpo dividido. Como é que pode dividir o corpo? A sua casa é um corpo. Amém? Quando você está lá dentro da sua casa, a sua casa é um corpo. Ela precisa andar dentro da mesma direção. Você precisa sentar à mesa com a sua família, quem é o sacerdote aqui, e dar a direção. Nós vamos caminhar aqui. Olha, a direção é essa. Nós vamos, a partir de hoje, vai ser assim, em nome de Jesus. Esse ano nós vamos desfrutar disso, daquilo outro. Precisamos caminhar na mesma direção, porque dentro da sua casa, ali é um corpo. A igreja principal está ali. Então, se não tem unidade lá dentro, você já vem dividido para cá. E não é caminhar, irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui, segundo aquilo que eu acho que deve se caminhar. É segundo o que a palavra diz que eu preciso caminhar. Por isso que a palavra precisa nortear a sua casa. Não é meus achismos. Não é o que eu aprendi com os meus pais. Não é a cultura do estado que eu vivi durante não sei quantos anos. Por isso que eu preciso caminhar dessa forma. Se tiver alinhado com a palavra de Deus, amém. Mas se não, irmão, nós precisamos abortar isso o quanto antes. Porque são os achismos que destroem famílias. Em todo achismo há um espírito do ego, do orgulho, da prepotência, da soberba. Porque ninguém quer ceder para ninguém. O que eu acho é isso e pronto, acabou. Se você quiser, permanece. Se você não quiser, vai lá para onde o vento faz a curva. Para não falar outra palavra aqui, né? Todo achismo, a base dele é a soberba. Se o que eu acho tem base, então deixou de ser um achismo, passa a ser verdade. Passa a ser princípio. Aí eu preciso caminhar por ele. Amém? Está comigo, queridos? Então, presta atenção, vou falar de novo. Se o que eu acho tem base bíblica, deixou de ser um achismo, passa a ser um princípio. Mas o que eu acho não tem base bíblica, e é só porque eu acho, porque eu não quero ceder para uma melhora, para uma mudança, para uma transformação, existe um espírito de rebelião aí dentro, existe o egocentrismo aí, e o diabo está reinando nesse negócio. E aonde o diabo está, irmão, só tem divisão, contenda e morte. Entenda isso aí. Então a minha casa é um corpo. Aqui nós temos 3 corpos aqui. Nós temos o corpo da igreja no geral, nós temos o corpo da liderança que realmente move sobre essa igreja, e nós temos o corpo do presbitério da igreja, que somos nós, pastores. E cada corpo desse precisa andar em unidade. Porque senão a igreja divide, o corpo de Cristo se divide. Então a gente não vê tantos sinais, mas porque o próprio corpo está dividido. Sabe, o achismo entrou dentro da igreja de uma forma muito violenta. E até um ponto você concorda comigo. Até um ponto você aceita o que eu falo. Até um ponto você aceita ser doutrinado. Mas a partir do momento que vai para uma área que você não quer mudar, aí o seu achismo vai acima da palavra. E aí nós deixamos de ser um só corpo. Passamos a viver em várias linguagens. Várias o quê? Várias linguagens. Várias falas. Por isso que não constrói, por isso que não edifica. Nós precisamos edificar. Amém? Se eu não terminar hoje, a gente termina
No próximo culto, não tem problema nenhum. Gênesis capítulo 11, verso número 1. Só para você ver o tanto que o poder da unidade, ele é violento. E o poder da divisão, tão violento quanto. Ei, eu vou falar mais na frente, mas não precisa só estar dividido no que faz, é só falar uma linguagem diferente. Olha só, Gênesis capítulo 11, verso 1. Fala assim, era toda a terra uma mesma língua, de uma mesma fala. Então a terra falava o mesmo idioma, todo mundo falava. Agora qual é o idioma? Eu acredito que era português. Versículo 2: E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam-se um vale na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal, ou seja, o cimento hoje. E disseram: Eia, edificamos uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Meu Deus. Olha só. Eles eram da mesma linguagem, sim ou não? Eles falaram assim, para que nós não venhamos nos espalhar, vamos fazer uma torre aqui, para tocar o céu. Qual era o objetivo? Estava errado construir a torre, irmãos? Mas o objetivo estava errado. Qual era o objetivo da construção da torre? Para que o nome deles e é por isso que presta atenção, que quando há um interesse individual, Deus não está mais. Deus está sempre no interesse coletivo. A partir do momento que lá na tua casa o interesse ele é individual, que favorece só uma pessoa, Deus não está mais nesse relacionamento. Sempre o interesse de Deus. Deus é um Deus de comunidade, irmão. Deus é um Deus de coletividade. Então tudo que Deus quer para mim, Ele quer para o meu irmão, Ele quer para a minha mãe, Ele quer para o meu pai, Ele quer para a minha esposa, Ele quer para as minhas filhas. Você está entendendo? O problema é que eu sei disso, mas se não me favorecer também eu não abro mão. Se for para te favorecer, eu não quero. Jesus falou assim, quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Amém, foi bem fraco, né, irmão? Já estou terminando a parte de hoje, amém? Você ir para casa mais cedo. Jesus falou assim, todos vocês serão meus discípulos. Foi assim que ele falou? Ele falou assim, se quiseres ser meus discípulos, cada um tome a sua, negue-se a si mesmo e segue-me. Qual é a linguagem da cruz? Qual é a linguagem da cruz? Qual é a simbologia da cruz? A simbologia da cruz, irmão, é eu viver a minha vida em favor do irmão. O próprio Deus vive uma vida de cruz. Eu estou escrevendo o meu e-book e vai falar muito sobre isso. Vai edificar demais. Você vai ver muito falando lá sobre isso. Presta atenção. O próprio Deus vive uma vida de cruz. Por quê? Porque tudo que Ele faz é em favor das nossas vidas. Jesus viveu uma vida de cruz porque Ele viveu em favor do Pai. Mas nós não queremos viver uma vida de cruz. Por quê? Viver uma vida de cruz favorece o irmão. E se não me favorecer, eu não quero.
O bem maior tem que ser para mim. Sabe, o narcisismo dentro da igreja, irmão, tá assim. Primeiro eu, segundo eu, terceiro, quarto. E aí vai. Quando é que é o próximo? Nunca. Imagina se Jesus tivesse morrido para ele mesmo. Quem de nós teríamos sido salvos? Aí presta atenção, o que ele vai falar? Olha o que o Senhor fala, irmãos. Olha o poder da unidade. No versículo 5 do capítulo 11 de Gênesis, vai falar assim: então, desceu o Senhor. Essa unidade foi tão forte que atraiu a presença de Deus para a terra. Deus não falou assim: eu vou enviar os anjos. Eu vou enviar lá uma legião de anjos para poder destruir aquela torre que eles estão construindo. E essa torre não era uma torre, era uma cidade fortificada. O próprio Deus fala assim, ó: então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. Olha o que ele fala no versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Meu Deus, é um. O povo se tornou um. Uma unidade. Um só propósito. Um só objetivo. Uma só visão. Um só entendimento. Um só alvo de conquista. Sabe, querido, a gente vê isso no mundo, mas não consegue enxergar dentro da igreja. Essa aqui é a verdade, queridos. Ele fala assim: eis que o povo se tornou um só. E todos têm uma mesma língua. Língua não está falando dessa língua que a gente tem no meio da boca, não. É a mesma linguagem, a mesma fala, o mesmo entendimento, o mesmo parecer, o mesmo comportamento. Ei, deixa eu falar para você. A Bíblia fala que a nossa língua é como um leme, que por ser tão pequeno está no meio dos nossos membros, mas que conduz todo o corpo, que direciona o corpo, assim como o leme de um grande navio. Deixa eu falar para você, todo movimento que você faz, irmão, pelo amor de Deus, já foi tudo. Tudo que as tuas mãos tocam, todos os lugares que você frequenta, com quem você anda, com quem você compartilha da sua vida, o que você está vivendo hoje, o que chega na tua casa, o que você come à sua mesa, tudo. Sabe qual é a origem disso? A língua. Sabe essa roupa que você está vestido aí? A língua. O sapato que você está calçado? A língua. O carro que você tem? A língua. A casa que você mora? A língua. A casa que te falta? A língua. A roupa que você não tem? A língua. O carro que você não tem? A língua. Tudo depende da tua língua e tudo é por causa da nossa língua. A Bíblia diz assim: com a nossa língua nós bendizemos, e com a nossa língua nós amaldiçoamos. Com a nossa língua nós vivificamos, com a nossa língua nós matamos. Com a nossa língua nós edificamos, com a nossa língua nós destruímos tudo que nós estamos edificando. Você está entendendo, queridos? Uma só língua é isso. É caminhar dentro do mesmo propósito. E por que a igreja está fraca hoje? Porque as famílias estão enfraquecidas. Porque cada um quer andar do jeito que quer andar. Cada um quer vestir uma cor do uniforme. Se o uniforme é preto, todo mundo vai ter que vestir preto, sim ou não? Se é rosinha, vai ter que vestir todos. E acabou. Por quê? Qual o preconceito, irmão? Todo mundo tem preconceito com preto e com rosa, não sei por quê. Mas está tudo certo. Presta atenção. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Ou seja, tudo o que... presta atenção. Quando há unidade, irmãos,
tudo que você colocar para fazer dentro da sua casa vai frutificar. Presta atenção, quando há unidade, tudo que você começar a edificar dentro da tua casa vai frutificar. Seja bom ou seja ruim. Tem muita gente que está colhendo um fruto amargo porque começaram a edificar algo ruim. O fruto não vai mudar, irmão. Tem como você plantar um pé de manga, falar assim, agora eu vou lá hoje, nessa data, deixa eu ver, esse período do ano agora, acho que dá para colher caju. Aí passa um tempo que você, cansei de colher caju ali naquele pé de manga, eu vou colher agora laranja. Tem como, irmão? Assim como você começou a edificar, assim será o fruto. Para você mudar essa frutificação, você tem que destruir aquilo que foi edificado. Amém? Ah, minha casa está tão... Ó, tem gente que faz assim, ó. Nossa, eu estou sentindo minha casa tão pesada, acho que eu vou pintar ela de branco. Está um peso essa casa, misericórdia. Aí vai lá, pinta de branco. Aí passa um ano. Aí daqui a pouco, olha assim, nossa, estou cansado dessa cor de branco. Eu acho que não trouxe paz dentro dessa casa, não. Vou pintar um rosinha bem clarinho. Aí Deus está falando assim, enquanto você está pintando as paredes, o seu coração... Você entende, queridos? Enquanto você está pintando as paredes da tua língua, aí ele fala assim, ó, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem a fazer. Esse é o poder da unidade. Olha só, o poder da divisão. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Deus mudou as ferramentas deles? Não, vocês estão trabalhando com enxada, agora vocês vão trabalhar com um machado. Vocês estão trabalhando agora com uma marreta, agora eu vou te dar um canivete. Deus não mudou as ferramentas que eles estavam construindo na cidade. Entenda isso, querido. Por que a gente não serve? Por causa do nosso coração. Por que a gente não edifica junto? Porque a minha linguagem ainda é mundana. Por que eu não consigo contribuir para com o crescimento e o avanço do reino? Porque eu estou em um lugar de luz, mas o meu coração e a minha língua ainda está nas trevas. Aí tudo que eu trago de material, Deus não aceita. Você está entendendo? E às vezes lá na sua casa também está do mesmo jeito. Um querendo construir certo, o outro chegando com qualquer coisa lá. Sabe, irmão? E achando que vai dar certo. Aí, sabe qual é o problema disso? É que passa 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos. Vivendo uma vida de edificação e destruição. Um edificando e o outro destruindo. Um edificando e o outro destruindo. Mas os dois vivendo em quê? Em ruínas. Porque um se fere para edificar e o outro se machuca na edificação, na destruição. Hein? Qual é o segredo, queridos? Qual é o segredo? É a gente olhar e falar, o que você está edificando? Tem base? Qual é a base? É o meu achismo? Então vamos derrubar tudo isso aqui. Não, pode parar. Vamos acabar com essa construção aqui agora. Em nome de Jesus. O que você está construindo? Tem base bíblica? Tem. Mas eu não achei que não era assim, não. Então eu vou acabar com os meus achismos e eu vou alinhar com você, porque o que você está construindo tem base bíblica e nós vamos frutificar no Senhor em nome de Jesus. Você está entendendo, querido? Unidade! Ei, e para que haja essa unidade tem que haver humildade. Alguém tem que ceder. Alguém tem que realmente reconhecer que está errado. Alguém tem que falar assim, cara, eu estou sendo tropeço aqui, eu preciso mudar. Ei, a gente precisa, irmãos. A gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. A gente precisa entender essa realidade espiritual. Porque senão você... Ó, os jovens estão aqui agora. Vai casar, construir sobre os meus achismos. Daqui a pouco tem filhos em cima dos achismos.
daqui a pouco tem netos sobre os achismos, daqui a pouco tem a 4ª geração, mas quando ele vai olhar para a vida dele, não construiu nada. E toda a linhagem dele não edificou nada. Por quê? Porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Um pensa para cá, um pensa de manhã, outro pensa à noite. Um é do dia, outro é da noite. Como é para onde vai, irmão, esse cabo de guerra? Ei, sabe o que Deus está me mostrando aqui? Famílias como um cabo de guerra. Um puxando de um lado. Ei, botou até uma marca no chão e amarrou uma fitinha para ver quem tem mais força para puxar. Quem está vencendo? Quem está vencendo? O diabo, irmão. Porque os dois estão fazendo força na direção errada. A força de vocês e a minha força dentro da minha casa não é quando eu luto contra as pessoas, é quando eu luto junto com as pessoas, baseado na palavra. É quando eu me direcionei, é parar de... É fazer assim, ó. Eu estou errado aqui, você está errado aqui, então a direção é aqui, nós vamos. Você está comigo, queridos? Aí ele fala assim para a gente terminar hoje. Só hoje. Semana que vem a gente continua. Ei, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. É só assim, irmão. O diabo só fala assim, ó, nós não vamos mudar nada. Nós não vamos tirar nada de lá. Vai continuar no mesmo trabalho. Vai ganhar até um pouquinho mais. Olha, vai do mesmo jeito, não vai mudar nada. A gente só vai mudar a forma de pensar. Aí sabe o que o diabo faz? Para mudar isso aí? Coloca uma pessoa que é influente na sua vida que pensa o contrário. E essa pessoa passa o dia todo no seu trabalho lá. Pam, 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 pam. Porque família, rapaz, é isso, sei o que, casamento, não sei o que você vai ficar se desgastando por causa de mulher. Tem 300 mil mulheres no meio só aqui em Brasília tem não sei quantos, não sei o que, tal. E você vem, aí você vem, rapaz. Aí você sai de lá, quer saber, quando eu chegar em casa, é hoje. Por quê? Porque você passou o dia inteiro ouvindo do endemoniado. Você está guerreando em favor da sua família. Que negócio, rapaz. Esse negócio de família é coisa careta. Vai viver sua vida. Seja livre, não sei o quê. Papapá. Estou indo lá na igreja. Qual a igreja? A igreja do reino. Igreja do reino? Você confia no teu pastor? Rapaz. Assim. Que com o negócio de pastor, rapaz, pastor tudo é ladrão, não sei o quê, papapá, ele tá querendo seu dinheiro, não sei o que tem, tal. Aí, qual a diferença que você tá vivendo? Talvez o cara tá vivendo até melhor que o outro, mas qual a diferença sua para mim? Tô melhor do que você, ó, meu carro aqui, e eu não preciso estar dentro de igreja, para que você vai ficar dentro de igreja, o cara? O cara tem razão. Porque o diabo, ele não vai te tirar do trabalho. O diabo, ele não vai te tirar do curso que você está fazendo, da faculdade que você está estudando. Ele não vai tirar nada, irmão. Ele só vai colocar alguém que vira o leme um pouquinho. Sem você sentir, o leme fez aqui, ó. E você acha que está na mesma direção. Aí você vem para... Por isso que eu falei no início, eu termino como eu comecei. Você vem para a igreja, mas com o leme torto. Aí você não quer sair da igreja porque talvez você fale, poxa, mas sair vai ser... Cara, tem... Aí o diabo fala, então tá bom, você não vai sair, mas só vou virar o leme um pouquinho. Aí devagarzinho, irmãos. Um ano. Imagina um ano. Um naviozão no meio do mar. A 10 km por hora. Não precisa ser muito rápido não, porque senão você vai descobrir que está na direção errada. Um ano, irmão. E vai. Sem pressa, que o diabo não tem pressa. Ele só quer ter certeza que você está na direção errada. Se ele conseguir mudar o leme, ele falou assim, agora pronto, não precisa pressa não. Ô, marinheiro,
pode reduzir, nós não temos pressa não. O objetivo foi alcançado. Qual foi o objetivo? Virar o leme. Qual é o leme? A língua. É você começar a falar diferente dentro da sua casa. É você já não concordar com as mesmas coisas. É você já começar a rebater coisas que você não rebatia antes. Sabe, é você começar a questionar coisas que você não questionava antes. Isso é o leme. E aí você continua na igreja. Estou indo para a igreja. Continua na célula, continua até nos ministérios da igreja, mas com o leme virado. Vai chegar onde, irmãos? Para o mesmo lugar de onde ele saiu. Porque com o passar do tempo, seja 1 ano ou seja 10 anos, esse leme vai fazer com que ele volte para o mesmo ponto que ele começou. Quantos anos? 5, 10, 15 anos. Perdeu quantos anos da vida? 5, 10, 15, 20 anos. Com o leme virado. E achando que estava tudo certo. Não entendeu a vontade do coração de Deus. Não se atentou para aquilo que o diabo colocou do lado dele. E ele andou com a direção errada o tempo inteiro. Vindo para o mesmo lugar. Porque o leme virado não tira o navio do mar. Só muda a rota, irmãos. Então o diabo não quer que você saia da igreja. Porque quando você sai da igreja é muito visível, né? Ixi, o irmão saiu da igreja. Ixi, na hora, já não quer que você saia do grupo, porque quando sai do grupo aparece fulano de tal, saiu do grupo, aí já manda uma mensagem. O que foi, queridão, que você saiu do grupo? Não! Ele quer que você fique lá no grupo ainda. Ele quer que você venha para o culto. Ele quer que você venha para cá, tudo, faça tudo bonitinho. Deus não quer que você, o diabo não quer que você saia do mar, ele só quer virar o leme. E aí, saindo do propósito, irmãos, um vai construir e o outro vai destruir. E essa casa nunca vai chegar no final. Ei, para a gente orar, como é que está a nossa casa? Como é que está a nossa linguagem? Pastor, mas a minha linguagem, se eu for com a mesma linguagem da pessoa lá dentro da minha casa, aí nós não vamos virar o leme, nós vamos naufragar mesmo. Porque se eu for caminhar segundo a linguagem daquele endemoniado lá em casa, ou daquela endemoniada, aí que o navio vai pipocar no meio do mar. Ei, se você já sabe que é isso, vai para Deus. Corrija o seu leme. Em algum momento da caminhada, ou ele ajusta o dele também, então Deus vai jogar ele no meio do mar. Foi assim com Jonas, sim ou não? O navio não mudou a rota, foi para Tarso. Mas tinha alguém errado lá dentro. Ele falou assim, ó, o navio não vai mudar o endereço por causa de você. Uma coisa vai ter que acontecer. Você vai ter que sair desse barco, você vai ter que sair desse navio. Só pegou ele pelo fundo das calças e ó. Tchu. Ei, queridão. O segredo é você ir para o secreto com Deus. Porque é lá que você ajusta o seu leme. É lá que ele vai falar assim, ó, tá fora do trilho. É lá que ele vai falar assim, ó, desviou um pouquinho. É lá que é o seu termômetro. É lá que ele vai falar assim, olha, para, acelera. Olha, volta para cá um pouquinho, você vai bater, você vai naufragar. Ei, deixa, sabe, a noite passar, deixa o dia tenebroso passar. Hoje é dia de você ficar quietinho, porque o dia está difícil, não queira fazer nada, você vai se perder. Hoje é o dia de você descansar.
Tudo isso, irmão, a gente só escuta, a gente só entende, a gente só corrige, a gente só apruma mesmo no secreto com Deus. Não tem como. Porque senão tudo vai ser achismo, irmãos. A pergunta que fica é: todas as nossas decisões que nós já tomamos até hoje, foi no secreto com Deus? A segunda pergunta é: você está feliz com as decisões tomadas? A terceira pergunta é: gerou fruto nas decisões tomadas? A quarta pergunta é: tem paz nas decisões tomadas? São essas perguntas que a gente precisa fazer antes de corrigir o nosso leme. Porque todas as vezes, presta atenção, para a gente orar, todas as vezes que eu aprumar o meu leme, você pode ter certeza que Deus vai revelar pessoas que era para sair da minha vida. E Deus vai trazer pessoas que é para aproximar da minha vida. Se o leme está aí, irmão, e não mudou nada, os sinais naturais são esses. Porque nós não fomos chamados para caminhar sozinhos. Então, sempre que você aprumar o seu leme, vai sair e vai entrar pessoas. E por que nós, às vezes, não alinhamos o nosso leme? Porque talvez você não quer que saia quem está te matando. Só porque compartilha das mesmas ideias que você. E Deus está falando: tira. Tira. Tira esse Jonas daí. Vai te matar. O navio vai naufragar. A tempestade está aumentando. E você: não, mas é meu amigo de infância. Não, mas é meu pai. Não, mas é minha mãe. Não, mas é meu irmão. Jesus falou assim, ó: se você não aborrecer teu pai, tua mãe, teu irmão, teu jumento, teu filho, teu não sei o quê, tudo que é seu, para viver uma vida de cruz, irmão, você precisa aborrecer essas pessoas. O que está falando? Porque não é porque é parente, é irmão, é amigo, que compartilha do mesmo que Deus quer que você viva. Você está comigo, queridos? Qual é a palavra de hoje? Você vai para o seu secreto. Você vai alinhar o seu leme. Senhor, pastor, como é que eu faço para descobrir que o meu leme está desalinhado? É só olhar os frutos que estão aí para trás. Se você está feliz, tem paz, é o que você buscou na sua vida. Aí você não alinha, não mexe não, deixa certinho. Mas se não é o que você quer viver, irmãos, chegou a hora de você alinhar o leme para que você possa desfrutar dessa viagem que é a caminhada com Jesus. Pastor, mas eu quero viver isso mesmo, é na bagaceira. Amém, irmão, cada um vive a vida que decidiu viver, e a gente não pode mudar. Mas se chegou o momento da fadiga, do cansaço, da exaustão, só tem uma maneira de você mudar. É no secreto com Deus e alinhar o seu leme. Se você era uma pessoa que falava mal, que criticava, a partir de agora você vai falar bem, profetizar a bênção de Deus. Se você era aquela, ó, você alinhando teu leme. Se você é aquela pessoa que espraguejava dentro da tua casa, se maldizia de tudo, agora você vai abençoar tudo. Sabe, você vai tocar em tudo da tua casa, na roupa dos teus filhos, no celeiro da tua casa, no teu carro. Sabe, querido, você vai começar a abençoar, a profetizar bênçãos. Entendeu? Se o teu marido é um abençoado, ou tua esposa é uma abençoada, você vai chegar nele ou nela e vai falar assim: olha, cara, a partir de hoje você vai ser uma bênção, porque se depender de mim, nós vamos alinhar essa caminhada em nome de Jesus. E começa a ser um profeta, uma profetisa na vida dele ou dela. Eu profetizo em nome de Jesus: ou você muda, ou você morre. Ou você vai mudar, ou você vai ser jogado desse barco, porque eu estou alinhando o leme. E você, ou você ajusta, ou você vai ser lançado fora. Vocês pensaram que eu ia profetizar, é? Não, é você na tua casa. É você chegar na tua casa e você falar assim: olha, eu estou decidido a alinhar a minha vida. Eu estou decidido a alinhar o meu leme.
Eu estou decidido a mudar o meu comportamento. Eu estou decidido a mudar o meu ciclo de convivência. A partir de agora eu vou mudar. Ei! Aí você vai olhar para o casca de jaca ou para a casca de jaca que está lá e você vai falar assim, ó, a partir de agora a direção é essa, eu alinhei. Você quer? Quero. Continua dentro. Não quer? Então vai chegar um momento que o próprio Deus vai jogar você fora. Você vai falar assim, eu não vou fazer nada com você, mas vai chegar uma hora. E essa hora não vai demorar muito não, viu? Porque do jeito que eu estou com Deus aqui, do jeito que eu estou assim com Deus, irmão, cuidado. Quando você menos esperar, o campo da esperança te espera. Oxi, vai ser os caveirinhas lá, meu amigo. Pastor, você está amaldiçoando minha casa. Não, irmão. Porque assim, com Deus não existe dois ambientes. Por que nós vivemos em dois ambientes? Porque a mudança que é da minha parte eu não quero fazer. Ei, as trevas que estão em mim eu não quero literalmente acender uma luz. A mudança começa, a luz tem que começar, o sal tem que estar, aí a partir de mim que as coisas começam a mudar. Fique de pé no seu lugar. Amém. Você que está em casa aí, que está nos ouvindo, queridos. Avalie a tua vida, a tua casa, a tua família. Avalie os frutos. Avalie se as decisões, os comportamentos, tudo que você projetou, você tem paz, você tem alegria naquilo que você está vivendo. Se não, vai para o seu secreto com Deus e comece a alinhar o seu leme para que você possa desfrutar de tudo que essa viagem pode te proporcionar, que é caminhar com o Espírito Santo. Deus abençoe em nome de